Olá, olá pessoal, quem fala com vocês aqui é o Renato Menezes do canal Reconstruindo Cristo e eu venho falar com vocês hoje um pouco sobre o amor de Cristo, à luz da Bíblia. Pegue seu café, sua Bíblia e vamos, após a vinheta, falar sobre Cristo. O primeiro versículo de hoje a gente vai ler 2 Timóteo a partir do capítulo 3, tá? Vamos lá então. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Mas vocês precisam saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmos, cruéis, inimigos dos bens, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando por ela, fique também longe destes. Então, amigos, o que eu tenho a dizer com vocês, né? Isso o apóstolo Paulo já escreveu para Timóteo há mais de 2000 anos atrás, que ele já previa isso, que ele já teria este conhecimento, que Deus, né, fez para eles a revelação do que seria no futuro. E vivemos isso hoje, amigos, dentro de igrejas, do trabalho, das escolas, faculdades, dentro das redes sociais, onde o que importa é a verdade. A única verdade que importa é a verdade sobre o que é o indivíduo. Não importa o que o próximo sente, o que o próximo está passando, não importa o amor de Deus, o que importa é a verdade de si mesmo. Vemos muitos canais no YouTube hoje que a única verdade para eles é a única e exclusiva verdade é aquela que está no coração dela. Não tem nada, não tem o que você fala, não tem o que você pregue, não tem o que ela lê, não tem o que ela assista que vai mudar o pensamento dela. E a Bíblia diz nesse mesmo versículo, um pouco abaixo aqui, que para esses não tem mais jeito. Porque para esses o que importa é o coração deles, é o ego deles. Então esse não tem nem Cristo. Infelizmente nem Cristo tem para eles. Então o que eu penso? Como que chega no ponto desse? Porque de acordo com a Bíblia, todos somos pecadores. De acordo com o que Jesus ensinou, todos somos pecadores. Como Jesus diz, né? Quem é o bom se não for Deus que está nos céus? Meu Pai que estás no céu. Então aqui na terra todos somos iguais perante a Cristo. Então todos pecamos, todos nós caímos, todos nós, mas aí tem uma diferença que podemos fazer, né? Que é o que a gente faz depois que peca. Porque eu no meu íntimo, eu tenho 3 modos de ver o pecado, né? Que para mim, o pecado já nasce no coração do homem. Eu acredito mais no pecado do homem, da carne do homem, do que por tentação de demônios. Não que não exista tentação de demônios, obviamente existe, mas eu acho que o homem pega mais pelo próprio ego, própria carne dele, né? E o que você faz depois que peca? Porque o pecado, né, cair faz parte do pecado, faz parte do que Deus tem para nós, mas o que você faz depois que cai, né? Eu acredito em 3 hipóteses. A primeira hipótese, eu acredito, o homem peca, né, que é o natural de acontecer. Quando o homem peca, ele percebe, né, que Deus não se agrada daquilo, e o que ele faz? Ele se arrepende, ele pede perdão, ele fica com vergonha, pede perdão. Ok, legal, é o que Jesus ensina. Você volta a caminhar nos caminhos de Cristo, até cair de novo, porque a Bíblia é clara, o homem vai tropeçar. O homem vai tropeçar. O cair é do homem, o levantar é de Deus, né? Então, vai cair novamente. Aí, novamente, o homem
se arrepende, fica envergonhado do pecado. Como que ele se arrepende? O Espírito Santo de Deus mostra para ele o erro. O Espírito Santo de Deus mostra para ele o pecado. E aí nós vemos o pecado através do Espírito Santo, pedimos perdão, nos arrependemos e Jesus nos perdoa. Agora, o que pode acontecer? A segunda, eu falei 3, né? A primeira já foi, vou para a segunda. A segunda hipótese, o homem fica morrendo de vergonha, tanta vergonha que ele tem vergonha de pedir perdão, porque ele já pediu perdão 1, 2, 3, 4, e aí chega uma hora que o homem pode acontecer dele sentir tanta vergonha do pecado que ele se afasta de Deus, né? Ele se afasta de Deus. E, como eu falei, primeiro ele cai, pede perdão. Segundo, ele cai, se envergonha e foge de Deus. E tem o pior, que para mim é o terceiro, que se enquadra nessa 2 Timóteo, que é quando ele se torna avarento. Ele cai, ele peca, mas a soberba no coração é tão grande que ele é incapaz de perceber o pecado. Nem o Espírito Santo falando a seu coração, ele vai perceber esse pecado. Então, e aí o que acontece? Aí ele se torna esse ser aqui, que eu acabei de ler para vocês, em 2 Timóteo, que é os homens, vou ler mais uma vez. Egoísta, avarento, orgulhosos, arrogantes, blasfemeadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, né? Aí que é o perigo. Então, irmãos, assim, o cair é normal. Nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro, que eu falei, o segundo, eu fiquei muitos anos no segundo, muitos anos mesmo, porque eu não me achava digno mais de pedir perdão a Deus. E aí você vai se afundando, e você vai ficando morto por dentro, você vive, você trabalha, você até ora às vezes, você cuida da sua família, você vive uma vida normal, muitas vezes feliz por fora, mas por dentro você sente um vazio, você sente morto por dentro, que é a falta, é a falta do perdão de Deus, que você vai vivendo, e isso é muito ruim, até que chega novamente, Deus vai usando um outro, a internet vai trazendo a gente de volta, e a gente se derrama com o Espírito Santo de Deus, pedimos perdão. Então, irmãos, nós temos que ficar muito atento para não cair nessas duas últimas, né? Não cair cair na primeira é normal do ser humano, que é o quê? Você cair, errou, pediu perdão e volta para a presença de Deus. Isso é o normal do ser humano. Irmãos, não achem que vocês não vão errar. Não achem que vocês, por mais que vocês tentem, vocês não vão conseguir, eu não consigo. O único ser humano que andou sobre a terra e conseguiu resistir às tentações e falar não para o diabo, foi Jesus Cristo. Fora ele, todos pecaram antes dele, depois dele, atualmente. Então, não achem que vocês não vão cair, vocês vão cair. Mas quando cair, lembra-se que é só pedir perdão. Quando o Espírito Santo te mostrar o pecado, se arrependa, peça perdão, mostra para Deus o seu pecado, sua fraqueza, mostra para Deus o seu coração, tudo aquilo que você sente, se abra, se derrama diante de Cristo, é o que Ele quer da gente. Ele vai ver você, Ele vai ver tudo, mas Ele não vai te julgar, Ele vai te perdoar, pois quem julga é o diabo, ele julga na terra. Ele é que está aí acusando, ele que é o acusador dos nossos pecados. Jesus é o perdoador. Ele se entregou pelo o ser humano, pelo amor ao homem. Ele se entregou, se fez sobre ele todos os pecados. Imagina, irmãos, um ser santo como Cristo. Ele chega na cruz depois de apanhar, ter as roupas rasgadas, chicoteado, cuspido, zombado. Ele está na cruz, e ali na cruz, pela primeira vez na vida dele, imagina, irmão, pela primeira vez na vida de Cristo, desde o início de todos os tempos, desde a criação do mundo, naquele momento ali na cruz, Jesus, ele ainda salva um bandido, ele salva um criminoso,
Daquele momento ele olha para o céu e fala assim: Pai, por que me desamparastes? Então, eu fico imaginando nesse momento, e ele sente aquele vazio pela primeira vez na vida dele. E aquele vazio que ele sente, aquele afastamento de Deus que ele sente, é justamente os nossos pecados sobre ele. Né? E a Bíblia é clara, os nossos pecados nos afastam de Deus. Porque onde há Deus não habita o pecado. Onde habita o pecado não habita Deus. Naquele momento, Jesus viu, sentiu o desespero que é você não ter a presença de Deus. Então, irmãos, você imagina, você como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que esteve presente na criação de tudo que há no mundo, você sentir o abandono de Deus. É muito triste isso. Eu fico imaginando, e às vezes a gente sente um pouquinho, a gente peca, que é onde faz a segunda opção que eu falei aqui no vídeo, a gente peca um pouquinho, a gente erra um pouquinho, já se sente avergonhado, quer se esconder de Deus, irmão, isso é um perigo, não se esconda. Se lave, se rasgue na frente de Deus, não se esconda. Eu me escondi. Você não se esconde, a gente tenta, eu já tentei me esconder, e é muito ruim, é um fundo, é um poço que você vai cada vez mais profundo, mais profundo, mais profundo, e você sentir dentro de você que você não vale nada, porque nós temos a consciência de que Cristo fez por nós, e você errou e você se afunda, você erra e se afunda, se esconde, você tenta se esconder, isso é muito ruim, para que não, e eu acredito que a próxima etapa desse poço sem fundo é se tornar esses arrogantes aqui de Timóteo, esses ímpios aqui de 2 Timóteo. Então, irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, não vamos nos esconder, quando errarmos, vamos entrar na presença de Deus e pedir perdão, pois o Espírito Santo ele mostra, ele nos escancara o pecado. Nós temos que simplesmente pôr o joelho no chão e pedir perdão. Então, meus irmãos, aqui no dia de hoje, nesse momento, eu vou fazer uma oração para todos que estão vendo aqui. Pai, poderoso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo de Deus, pelo amor que o Senhor tem por toda a humanidade, Pai. Fale conosco nesse momento. Coloque, Pai, som dos nossos corações e nos mostre, Pai. Mostre para todos aqueles que estão aqui o seu próprio pecado, Pai, aonde tem errado. E dê força, Senhor, pelo seu poderoso Espírito. Pai, nos dê forças para pedir perdão, levantar a cabeça e seguir em frente. Pois o amor de Deus é lindo, o amor de Deus é maravilhoso. Nos perdoe, Pai, pelos que a gente peca, nos perdoe, Pai, pelos nossos tropeços, nos perdoe, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos, pelos vídeos de hoje, né? Mais uma vez aqui com vocês, né, falando sobre o amor de Deus, o amor de Cristo, e eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal Reconstruindo Cristo, peço que vocês deixem a experiência de vocês no comentário, aquilo que vocês sentem no coração de vocês, compartilhe com a gente, para que nós possamos ver, ler, entender, e vamos fortalecer uns aos outros nos comentários aí. Para quem gostou do vídeo, deixe seu like, quem não gostou pode pôr o dislike também, e fale o que não gostou, coloque, porque estamos aqui para aprender uns com os outros. Assim como os apóstolos aprenderam com Cristo, e após a partida de Cristo aprenderam um com os outros. E em nome de Jesus, Deus abençoe a semana de vocês, a vida de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.